Começamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 20 de janeiro, uma segunda-feira, mas só vai ao ar na quarta-feira, dia 22, a partir das 15 horas. Então, o que acontecer entre hoje, 20 de janeiro, por volta das 9 da manhã, e quarta-feira, dia 22, por volta das 15 horas, será objeto da próxima edição da Janela Internacional. Nós começaremos falando da Venezuela. No dia 11 de janeiro, portanto, logo em seguida à posse do presidente Nicolás Maduro, houve um ataque ao consulado da Venezuela em Lisboa, Portugal. Jogaram um coquetel Molotov. Outros espaços consulares, outras embaixadas da Venezuela também foram atacadas. Foi o caso de um ataque em Oslo, um ataque em Frankfurt, um ataque em Medellín, um ataque em Vigo, na Espanha, um ataque em São José, na Costa Rica, e também houve ataques na Alemanha e na Colômbia. A isso se soma uma declaração feita pelo ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, pedindo que o governo da Colômbia interviesse militarmente na Venezuela e impusesse novas eleições, chamando o Maduro de golpista e ditador. Esses caras são engraçados, né? Porque é um jeito, vamos impor a democracia ao país vizinho, né? No dia 13, o mesmo Álvaro Uribe, ex-presidente colombiano, disse através da sua conta no X que a população venezuelana deveria exercer o direito constitucional à desobediência civil para não reconhecer o regime de Maduro e o resultado das eleições. Fecha aspas. Bom, evidentemente, tanto o governo colombiano quanto o governo venezuelano responderam à altura, e o que realmente pesa não é tanto o que fará Álvaro Uribe, nem o Guaidó II, mas sim o que fará o novo governo dos Estados Unidos, que no dia de hoje, 20 de janeiro, será dia 22, quando você estiver assistindo esse programa, no dia de hoje, 20 de janeiro, Trump toma posse, né? Mas sobre esse tema, nós vamos ouvir mais ao final dessa Janela Internacional, a partir de uma entrevista com Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, integrante do Diretório Nacional do PT, diretora da Fundação Perseu Abramo, que esteve recentemente participando da posse de Maduro na Venezuela. Então, ao final aqui dessa Janela Internacional, você poderá assistir e ouvir mais sobre a Venezuela na entrevista com Mônica Valente. Passemos agora para a Palestina, né? No dia 15 de janeiro, o governo de Israel e o Hamas anunciaram um acordo de cessar-fogo após 15 meses de bombardeios sobre a faixa de Gaza e a morte de pelo menos 46 mil pessoas. Os números da revista Lancet apontam muito mais gente assassinada pelo governo de Israel, né? Esse acordo entre Israel e Hamas foi mediado pelo Catar e pelo Egito e entraria em vigor, de fato entrou, no dia 19 de janeiro, que é ontem para mim, que estou gravando na segunda-feira, dia 20, e que é há alguns dias para você que está assistindo a partir do dia 22. Esse acordo, ele previa uma primeira fase de 42 dias, durante a qual seriam libertados 33 reféns israelenses, entre mulheres, crianças e homens com mais de 50 anos. E, em troca, Israel libertaria 30 presos palestinos para cada civil israelense solto e 50 presos palestinos para cada soldado israelense libertado pelo Hamas, né? Sendo que seria dada prioridade para mulheres, crianças e adolescentes menores de 19 anos. Ontem, de fato, foi divulgada, ontem, 19 de janeiro, né? Traz anteontem para vocês que estão assistindo dia 22,
foi divulgada a lista das pessoas que seriam libertadas e a grande maioria tem 17 anos, 18 anos, 19 anos. Né? O cálculo é que cerca de 1.800 pessoas seriam libertadas das prisões israelenses. Né? Também o acordo prevê a entrada diária de 600 caminhões de ajuda humanitária na região, 50 dos quais poderiam levar combustível, e num segundo momento, depois desses 42 dias, todos os reféns serão libertados e a retirada de Gaza será concluída. E a terceira e última etapa do acordo envolve a reconstrução de Gaza e a devolução dos corpos dos reféns que não sobreviveram. Há uma polêmica sobre quem controlará Gaza após o conflito. Evidentemente, Israel se opõe ao governo, à continuidade do governo do Hamas. Né? Vale dizer que, apesar da negociação do acordo e do anúncio de que ele foi firmado no dia 15, até o dia 17, continuaram os ataques de Israel contra Gaza. No dia 17, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo. Foi uma disputa muito dura, porque, evidentemente, esse acordo é uma derrota para Israel. É preciso raciocinar de maneira muito simples. Durante meses, 15 meses, aquele território foi bombardeado. Dia sim e dia também, o governo de Israel dizia que estava liquidando o Hamas e, no final das contas, é obrigado a negociar com o Hamas um acordo para a libertação dos reféns e com uma série de outros desdobramentos. Não por acaso houve tanta discussão e resistência na extrema-direita israelense e, ao mesmo tempo, houve uma comemoração ampla, geral e restrita no território palestino. Evidentemente, isso tem a ver, o fato do governo israelense ter cedido tem a ver com a pressão internacional, inclusive dos seus aliados, desgastados por essa carnificina que o governo de Israel fez durante todo esse período. Né? O Benjamin Netanyahu, no dia 18, disse que o cessar-fogo é temporário e que Israel manterá seu direito de retomar os ataques. Né? E o ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, no dia 18, renunciou ao cargo por oposição ao acordo. Outro ministro, o ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, que é de um partido chamado Sionismo Religioso, também de extrema-direita, óbvio, né? Fez uma declaração condenando o cessar-fogo, disse que continuará no governo, mas que é contra o cessar-fogo e que a guerra não terminaria de forma alguma. Né? Essa é a posição real da direita israelense. É guerra infinita, né? Para que eles se apoderem do conjunto do território que a própria Organização das Nações Unidas reservou para a Palestina. Esse ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, ele se envolveu num bate-boca, num enfrentamento direto com familiares de reféns, uma vez que, na prática, ao considerar o acordo de paz uma catástrofe, isso tornaria impossível, né? A posição dele tornaria impossível o regresso dos reféns para casa, o que fez com que dezenas de membros das famílias de reféns fossem até o parlamento enfrentá-lo no meio de um debate sobre o orçamento de 2025. Né? Detalhe curioso, né? Um parênteses sobre esse tal ministro das Finanças. No meio dessa polêmica sobre o acordo, ele anunciou que a receita tributária arrecadada em nome da autoridade palestina seria utilizada para pagar a dívida desta autoridade palestina com a estatal Israel Electric Company. É kafkiana a situação, ou seja, eles destroem o território e se apoderam dos recursos da autoridade palestina para pagar a dívida que a autoridade palestina teria com a estatal, tá certo? Uma estatal israelense. Né? Israel arrecada impostos sobre bens que passam por seu território com destino à Cisjordânia ocupada em nome da autoridade palestina. E como para entrar legalmente na Cisjordânia tem que passar pela fronteira controlada por Israel, na prática é um tributo de guerra. Né? O fato é que desde 7 de outubro de 2023, o ministro das Finanças de Israel reteve todos esses recursos. Notem que a guerra
supostamente era contra o Hamas na faixa de Gaza. E os recursos retidos eram destinados à Cisjordânia ocupada, né? 800 milhões de shekels foram controlados nesse período e eles estão sendo utilizados parcialmente, portanto, para pagar a dívida da autoridade palestina para com uma estatal israelense. Bom, voltando ao cessar-fogo, o Egito, na véspera, né, da vigência do acordo, já começou a tomar medidas para abrir a passagem de Rafah. O corredor vai ser parcialmente desmilitarizado. A ideia é que Israel se retire do local até o dia 50 do acordo, né? Os rebeldes Houthis do Iêmen também apoiaram o acordo de cessar-fogo e disseram que vão interromper suas ações militares contra Israel e contra navios comerciais no Mar Vermelho. No domingo, dia 19, o acordo entrou em vigor com um atraso de algumas horas e começou a libertação das pessoas presas por Israel e também das pessoas que estavam sob controle do Hamas, né? É importante lembrar que esse cessar-fogo acontece após 15 meses de conflito e após décadas de ocupação e que só haverá paz efetivamente quando se reconheça o direito do povo palestino. Nas próximas edições da Janela Internacional, a gente vai voltar a esse tema. Falemos agora sobre Estados Unidos, que é o tema do dia de hoje, 20 de janeiro, quando toma posse Donald Trump, e o dia de anteontem para vocês que estiverem assistindo esse programa a partir do dia 22, né? A gente vai voltar a esse assunto em outras edições da Janela Internacional, só queremos chamar a atenção aqui, primeiro, para as promessas de campanha de Trump, que nos últimos dias ele anunciou que transformaria em ordens executivas. Aliás, o cara é quase inacreditável. Ele, numa entrevista para Fox News, foi perguntado a ele se ele pretendia se tornar um ditador. E ele disse, somente no primeiro dia, quando ele disse que iria assinar uma série de ordens executivas, estabelecendo deportações em massa, estabelecendo proibição muçulmana, ou seja, impedindo ou restringindo a entrada de viajantes de alguns países de maioria muçulmana, no caso da Síria, Líbia, Iêmen, Sudão. Restrição à cidadania, segundo a Constituição estadunidense, né, a 14ª emenda, diz que qualquer pessoa nascida em território estadunidense se torna um cidadão, independentemente de quem eram os seus pais. E ele quer estabelecer limites para isso. Nada de cidadania automática para quem nasça, né, para quem venha a nascer no território estadunidense. Ele também disse que tomará medidas imediatas para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia. Falou no dia 13 de janeiro que vai se encontrar muito rapidamente, né, em curto prazo, com o presidente Putin. Trump também anunciou que aumentaria as tarifas. Ele está falando em criar um serviço de receita externa, né, para cobrar tarifas, taxas e receitas que vêm de fontes estrangeiras. Ele fala que isso tem o objetivo explícito de impulsionar a fabricação doméstica. Trump também está falando em perdoar os réus de 6 de janeiro. 6 de janeiro é aquele episódio ocorrido há anos, quando o Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos se reuniu para formalizar a vitória do Biden. Era um ato estritamente ritual, né? E o então presidente sainte Donald Trump estimulou uma multidão de extrema-direita a atacar o Capitólio para impedir que a atividade ocorresse, né? As pessoas atacaram, houve mortes, houve a evacuação das autoridades que estavam presentes no evento, se criou uma crise imensa nos Estados Unidos, as pessoas foram submetidas a processos, investigação, etc., e o Trump está anunciando que vai perdoá-las, né? Sobre isso há uma polêmica, porque o vice-presidente Vance disse que o perdão será apenas para manifestantes pacíficos. Já outros defendem que seja amplo, geral e restrito, né?
Trump também prometeu incluir nas suas medidas executivas, nas suas ordens executivas, ações para desregulamentar, né, a indústria. Segundo ele, há regras excessivas e, para isso, o tal Departamento de Eficiência Governamental, que tem o Elon Musk, né, na sua cabeça, está chamado a identificar regulamentações que possam ser revertidas, né? Também está prometendo uma série de medidas contra aqueles que se envolveram no que ele considera uma retirada desastrosa do Afeganistão e uma série de medidas contra o que ele chama de ideologia woke. O fato é que não para por aí, né? Trump também anunciou que tomaria medidas para fortalecer o poder executivo. Nos Estados Unidos há um chamado balanço de poderes entre o judiciário, o executivo e o legislativo. Ele quer ampliar a força do executivo e uma parte dessa ampliação tem a ver com atacar os servidores públicos, os funcionários públicos, né? A ideia dele na prática é facilitar demissões de funcionários públicos e nomeação de funcionários de confiança, né? O Steve Lenkart, que é diretor executivo da Federação Nacional de Trabalhadores Federais, disse que essas medidas do Trump são parte de uma tentativa de criar uma polícia secreta dentro do governo federal, né? A reclassificação de funcionários públicos, o aumento das nomeações políticas e a influência direta do presidente sobre a administração federal é visto pelo Steve Lenkart como uma ameaça muito grande, né? Muito bem, isso ajuda a entender porque há uma preocupação nos Estados Unidos com esse início do governo Trump, por razões as mais variadas, e essa preocupação já se traduziu numa manifestação realizada no dia 18 de janeiro por milhares de pessoas em Washington, a Marcha do Povo. Ela ocorreu em Washington e houve mais 350 marchas semelhantes em todos os Estados Unidos, né? Nem tudo são flores nessa chegada do Trump para ele próprio, evidentemente. Uma das coisas que chamou a atenção foi o conflito entre o Steve Bannon e o Elon Musk, né? O Steve Bannon chamou o Elon Musk de verdadeiramente maligno, né? E disse que ele, Musk, o Peter Thiel e o David Sacks, que são 3 bilionários originários da África do Sul, deveriam retornar à África do Sul porque, entre outras coisas, os brancos sul-africanos são o povo mais racista do mundo, né? O professor Francisco Teixeira, um professor brasileiro, fez uma comparação curiosa, dizendo que a polêmica entre o Steve Bannon e o Elon Musk lembra a polêmica entre os SA e os SS no governo do Hitler, né? Os SA levavam a sério determinadas posturas, discursos do nazismo acerca dos tubarões que controlavam a economia, e os SS eram mais vinculados a outros interesses. O fato é que isso terminou numa noite das longas facas, onde os SA foram exterminados fisicamente, né? Eles todos, toda a sua cúpula, e os SA foram dissolvidos, né? Não sei se essa comparação é precisa ou não, mas ela ajuda a chamar a atenção para o fato de que a extrema-direita tem conflitos no seu interior, né? Agora, esses conflitos não devem nos fazer ter nenhuma ilusão. Esse Steve Bannon, que criticou Elon Musk, é o mesmo que, num discurso recente, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, fez elogios ao Bolsonaro durante uma atividade prévia à posse do Donald Trump, né? Essa turma toda é um perigo para nós, né? President Bolsonaro here, did he show up yet? No, we know why. Why? The Marxist communist in Brazil kept his passport. And you know why they did that? Why they did that? Because they don't want him on a world stage in the United States where he's beloved by the whole entire world. Why? He's a freedom fighter. Is Eduardo here? Eduardo Bolsonaro, come on up. One day, in not too far a distant future, the president of Brazil. The next stop is Germany.
fato é que uma das consequências da volta do Trump é que isso está afetando as políticas que as empresas estadunidenses foram forçadas a adotar, políticas contra a discriminação racial. Boeing, Ford, McDonald's, Meta e Walmart já estão revendo as políticas que haviam adotado antes, políticas antidiscriminatórias. E estão abrindo espaço para a bizarra afirmação da discriminação reversa. Eis aí mais um tema para o qual a gente deve prestar atenção. Uma das principais batalhas do governo Trump será contra os migrantes, né? Existem estudos controversos a respeito, né? Há um cálculo, por exemplo, de que a remoção que Trump pretende fazer de milhões de trabalhadores migrantes dos Estados Unidos poderia ter um impacto econômico muito grande sobre a economia estadunidense. Há um cálculo de que há cerca de 10,5 milhões de imigrantes que eles chamam de ilegais e que nós chamamos de indocumentados, né, nos Estados Unidos. É um volume muito grande de pessoas que foram para lá, em geral, à busca de melhores possibilidades econômicas, porque nos seus países a situação está muito difícil, em geral, por responsabilidade dos Estados Unidos, né? Muito bem. Há uma movimentação muito grande contra essa postura do Trump por parte dos governos latino-americanos, né? Houve várias reuniões no último período entre autoridades de países da América Latina e da América do Sul, especificamente no dia 17 de janeiro, diplomatas de Belize, Brasil, Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México e Venezuela se reuniram para tratar desse tema. A presidenta Cláudia Sheinbaum e a presidenta Xiomara Castro de Honduras têm dado declarações muito fortes a respeito, e esse tema vai ser um dos principais pontos de polêmica no curtíssimo prazo, né? Também, no curtíssimo prazo, cresce a disputa entre China e Estados Unidos. Essa disputa não começou agora, evidentemente, né? O governo Biden, de saída, tomou medidas, por exemplo, para dificultar o acesso a chips de inteligência artificial, dificultar o acesso a esses chips por parte da China, Irã, Rússia, entre outros países. Não serão afetados por essas medidas restritivas adotadas por Biden a Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e Taiwan. Portanto, há países dentro da própria União Europeia e há países aliados dos Estados Unidos que serão atingidos por essas medidas restritivas, né? Muito bem, resta saber se o Trump vai manter, retirar, reformar ou acentuar medidas como essa e outras, né? O governo chinês, obviamente, reagiu dizendo que medidas desse tipo são uma flagrante violação das regras do comércio internacional, dizendo também que tomarão medidas firmes para salvaguardar os direitos e interesses legítimos e legais das empresas chinesas, né? Chamo a atenção para o fato de que a presença de empresas chinesas no Panamá é um dos pretextos para que o governo dos Estados Unidos volte a ameaçar o Panamá com um ataque para tomar conta do canal, né? Por outro lado, o Trump anunciou que pretende ir à China. Ao longo dos 100 primeiros dias do mandato do Trump, ele anunciou que pretende viajar à China para tratar diretamente com o Xi Jinping, né? Portanto, o morde e assopra é também uma característica do governo Trump, né? Outro que está bastante preocupado com a chegada do Trump é o Canadá, né? O comércio bilateral entre Canadá e Estados Unidos é muito grande e o Canadá é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Canadá, né? Esse comércio bilateral atingiu 700 bilhões de dólares entre janeiro e novembro de 2024, com um superávit de 55 bilhões a favor do Canadá.
É importante dizer que países como China, México, Vietnã, Alemanha e Japão tiveram superávites maiores do que o Canadá. O Canadá não tem o maior superávit comercial com os Estados Unidos, né? A China, por exemplo, teve um superávit de 270 bilhões no mesmo período, enquanto que o Canadá, repito, teve um superávit de 55 bilhões. Grande parte desse superávit vem da exportação de petróleo bruto do Canadá para os Estados Unidos, né? Curiosamente, o Canadá depois importa petróleo, né, refinado dos Estados Unidos. Qualquer tipo de aumento de tarifas vai impactar pesadamente o Canadá, na área do petróleo, na área de automóveis e em outras áreas, né? E o Trump não deixou por menos, falou abertamente em transformar o Canadá em mais um estado estadunidense, né? Muito bem. Outro país que está acompanhando com atenção a chegada do Trump, evidentemente, é Cuba, né? Nos últimos dias do governo Biden, ele suspendeu uma medida que foi adotada nos últimos dias do governo Trump, que foi a inclusão de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. O cínico Biden, vamos falar aqui as coisas como são, né? O cínico Biden justificou essa decisão dizendo que Cuba não prestou qualquer apoio ao terrorismo internacional nos últimos 6 meses e que teria dado garantias que não apoiará atos de terrorismo internacional no futuro. É absolutamente cínico, né, isso. Cuba não deu qualquer apoio ao terrorismo internacional ao longo das muitas e muitas décadas que vêm desde 1959. Portanto, não foi nos últimos 6 meses. A inclusão de Cuba nessa lista é um absurdo. Como é um absurdo que o Biden tenha mantido a inclusão durante todo o seu mandato e deixado para retirar Cuba nos últimos dias. O que Trump fará a respeito? O que Marco Rubio fará a respeito? Veremos logo mais, né? Biden também tomou outras medidas relacionadas a Cuba e resta saber o que Trump fará, né? Como eu falei, o Marco Rubio, que é um importante integrante da comunidade anticubana nos Estados Unidos, ele vai operar pesadamente, como veremos, né? Um outro país que também está acompanhando com atenção a chegada do Trump é o Irã, né? No dia 13 de janeiro, na Suíça, houve uma nova rodada de negociações com a Alemanha, França e Reino Unido sobre o programa nuclear de Teherã, né? Esses encontros, essas reuniões, essas negociações vêm se arrastando há bastante tempo. Na época do anterior governo Trump, ele tomou medidas muito duras contra o Irã, né? Os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Plano de Ação Conjunto Global de 2015, nessa mesma perspectiva, e resta saber como o governo Donald Trump vai se comportar agora. Portanto, são várias questões que a gente vai abordar nas próximas edições da Janela Internacional para acompanhar bem no detalhe o que fará o governo dos Estados Unidos com o objetivo de reverter o declínio da sua hegemonia. Bom, sigamos agora com a entrevista de Mônica Valente sobre Venezuela. Olá, eu sou Mônica Valente, membro do Diretório Nacional do PT e diretora financeira da Fundação Perseu Abramo. Eu estou aqui para contar um pouco como foi a nossa ida a Caracas na posse do presidente Nicolás Maduro no período de 7 a 10 de janeiro. Estivemos lá, além de mim, o companheiro Walter Pomar, que é membro da direção nacional do PT e diretor de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo, a companheira Camila Moreno, que é da Comissão Executiva Nacional do PT, e a companheira Vera Lúcia, deputada estadual da Bahia, que também é secretária de Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT. Bom, nós estivemos lá basicamente para 2 atividades. Uma atividade foi a reunião do grupo de trabalho do Foro de São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas o grupo de trabalho é uma espécie de secretaria operativa do Foro de São Paulo. Nós aproveitamos o fato de que muitos partidos membros lá estariam.
na posse do presidente Maduro, e um dia antes da posse, no dia 9, realizamos essa reunião do grupo de trabalho, para organizar um pouco o nosso plano de ação para 2025, atividades de formação, atividades como seminário de integração. Esse ano a gente completa 20 anos do Não ao ALCA, que foi um evento em Mar del Plata, em novembro de 2005, quando a nossa região disse não à proposta estadunidense de integração de área de livre comércio das Américas, e a partir daí construímos um processo de integração regional latino-americano soberano e autônomo em relação a outras experiências de globalização que estavam em curso. Esse ano nós vamos comemorar 20 anos, mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Mas foi uma das atividades que entraram no plano de ação do Foro de São Paulo, reunido lá em Caracas no dia 9 de janeiro. Mas vamos ao que interessa. No dia 10 de janeiro, tomou posse o presidente Nicolás Maduro. Bom, aqui no Brasil a gente conseguiu acompanhar a polêmica estabelecida nos órgãos da grande imprensa, que eu chamo de mídia empresarial ou mídia corporativa, porque evidentemente atende a interesses que não são necessariamente os interesses mais coletivos da sociedade brasileira. Teve uma polêmica bastante grande sobre o processo eleitoral venezuelano. Aliás, isso desde o processo eleitoral, que foi em 28 de julho de 2024. Nos dias seguintes ao 28 de julho, o nosso partido, o PT, aprovou uma nota reconhecendo a eleição do presidente Nicolás Maduro e, basicamente, os nossos argumentos, eles, de reconhecimento, se baseiam no respeito à institucionalidade venezuelana, ao Conselho Nacional Eleitoral, que é como se fosse o nosso TSE, o CNE é o TSE deles, que deu a vitória ao presidente Maduro, e, posteriormente, a própria Suprema Corte, quando se estabeleceu aquela polêmica das tais atas, a Suprema Corte venezuelana convocou todos os candidatos a presidente para que entregassem as suas atas para poder se posicionar. Evidentemente, o único que não entregou ata nenhuma é o candidato derrotado da extrema-direita, o Edmundo González Urrutia, e com base nessas atas entregue pelo conjunto dos candidatos a presidente, não só pelo presidente Nicolás Maduro, mas outros candidatos que disputaram aquelas eleições, a Suprema Corte também reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Então, com base nessa opinião que o nosso partido tem de respeito à institucionalidade de cada um dos países, nós soltamos essa nota, aprovamos essa nota na Executiva Nacional, em primeiro lugar, reconhecendo a vitória, em segundo lugar, sugerindo ou apelando para que o Conselho Nacional Eleitoral e os órgãos da instituição fizessem o seu trabalho de apreciar os recursos, em terceiro lugar, reconhecendo que o processo eleitoral venezuelano, assim como todos os assuntos da Venezuela, devem ser resolvidos pelo povo venezuelano, aliás, como recentemente também falou a presidenta do México, a companheira Cláudia Sheinbaum, e, finalmente, desejando que se estabeleça um processo de diálogo entre os setores políticos na Venezuela para buscar a estabilidade e a paz naquele país. Bom, essa foi a nota do PT em final de julho, comecinho de agosto. Depois de lá, se estabeleceu uma grande polêmica, em especial nos órgãos de imprensa, seja aqui no Brasil, mas nos órgãos de imprensa mundiais, e muita coisa foi omitida. Por exemplo, outro dia eu comentava que o candidato derrotado, comentava com familiares que o candidato derrotado não apresentou as suas atas. Eles publicaram simplesmente num site, virtualmente, a gente sabe que virtualmente tudo pode acontecer, e essa pessoa com quem eu comentava disse, mas como ele não apresentou as suas atas para a Suprema Corte venezuelana? Eu falei, pois não apresentou, e isso é público e notório. E essa pessoa me disse assim, mas por que isso não foi noticiado aqui no Brasil? Eu disse, é uma boa pergunta, que talvez a gente deva fazer para os órgãos de imprensa, os órgãos de mídia brasileiros da mídia empresarial. Mas o fato é que nós estivemos lá
para a posse, que foi no dia 10 de janeiro. A posse foi na Assembleia Legislativa, na Assembleia Nacional da Venezuela, que é o órgão, é como se fosse o Congresso Nacional nosso, é a Assembleia Nacional deles. Nesse momento estavam presentes o presidente do Legislativo, a presidenta da Suprema Corte, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral e outras autoridades, né? O corpo de ministros do governo do presidente Maduro, desse novo mandato, estavam também lá presentes, e alguns dirigentes e presidentes de outros países, ou representação diplomática de países, seja da América Latina, seja de outros países do mundo. Essa posse ocorre na Assembleia Legislativa. Em seguida, nós fomos convidados, como toda delegação internacional, a acompanhar um juramento das Forças Armadas Bolivarianas de lealdade ao presidente eleito pelo povo, das Forças Armadas, da Polícia Bolivariana, do que eles chamam das organizações populares também, que defendem a Revolução. Esse juramento foi feito numa instalação de uma escola militar e, em seguida, o presidente Maduro foi para o ato público com o povo. Muita gente presente nesse ato, muita gente, e vale dizer uma coisa muito importante. No dia 9, um dia antes, portanto, da posse, a oposição, através da representante da oposição, a Maria Corina Machado, havia convocado uma manifestação nas ruas de Caracas em oposição à posse, questionando a posse do presidente Maduro. E nesse mesmo dia também havia uma grande manifestação convocada pelo partido do presidente Maduro e a coalizão que o elegeu. O partido é o Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, e outros partidos da coalizão que elegeu o presidente Maduro. Essas duas manifestações ocorreram em Caracas, ocorreram na paz. A manifestação em apoio ao presidente Nicolás Maduro foi umas 50 vezes maior do que a manifestação convocada pela oposicionista de extrema-direita Maria Corina Machado, mas essas duas manifestações ocorreram na paz. Inclusive, teve um episódio pitoresco durante essas duas manifestações, que em determinado momento os órgãos de segurança de Caracas perceberam que as duas manifestações iriam se encontrar nas ruas de Caracas, pelo trajeto que elas tinham, que elas estavam seguindo. Então, as forças de segurança municipais, mas também as nacionais, organizaram o encontro de tal maneira que não houvesse nenhum conflito. E foi muito interessante, porque os órgãos de segurança pediram às duas marchas que parassem um pouquinho, ficassem estacionadas em determinado ponto, organizou, vamos dizer assim, uma espécie de separação com forças policiais, militares, no meio da avenida onde as duas manifestações se encontrariam, assim, 4, 5 filas, e as duas manifestações depois puderam passar uma em uma direção e outra em outra direção, tudo na paz. E o ambiente que nós vimos lá em Caracas foi um ambiente de muita paz. Assim, não vimos... Caracas hoje é uma cidade muito segura, ao contrário de alguns anos atrás, que as pessoas que iam a essa cidade tinham receio de assaltos, de roubo de celular, esse tipo de coisa. Hoje isso não existe, a cidade está muito bem cuidada, não se vê pessoas em situação de rua, e estava tudo muito tranquilo e muito na paz. No dia 9 foi essa manifestação. Mas aí ocorre um fato que a mídia internacional deu grande destaque, que é uma suposta prisão da oposicionista de extrema-direita Maria Corina Machado. Inclusive, no dia 9, no final do dia, nós estávamos reunidos lá no Foro de São Paulo. Chega essa notícia através de órgãos de imprensa, sites brasileiros. Imediatamente, nós buscamos as autoridades venezuelanas para saber se isso tinha ocorrido, por que tinha ocorrido, e a informação imediata do vice-chanceler Rander Penha, que inclusive acompanhava a reunião do grupo de trabalho, foi dizer o seguinte: não, isso não aconteceu, não houve prisão nenhuma,
da líder oposicionista Maria Corina Machado. Isso provavelmente é uma notícia falsa ou fake news, como a gente costuma dizer aqui. E, de fato, meia hora depois, a própria Maria Corina Machado grava um vídeo dizendo que está tudo bem com ela, que ela está em segurança, etc. Então, um dia antes, fazer uma operação desse tipo é muito, vamos dizer assim, colocar em risco a estabilidade e a paz na Venezuela, é de muita irresponsabilidade. É parecido com o 8 de janeiro aqui, parecido com o 6 de janeiro de 2020, em 2021, lá nos Estados Unidos, dos apoiadores do Trump. Ou seja, quando perde a eleição, busca criar um ambiente de instabilidade, de manifestações agressivas ou violentas para criar um fato, e especialmente nesse caso, essa notícia falsa dessa prisão. Aliás, vale dizer que alguns sites de extrema-direita publicaram nos dias subsequentes que um dos seguranças da Maria Corina teria sido, nessa suposta prisão, ele teria sido baleado e estava em lugar incerto, a mãe dele muito preocupada de não saber onde ele estava. E nas investigações que imediatamente foram estabelecidas para descobrir o paradeiro desse rapaz, porque o que a extrema-direita de oposição estava dizendo é que ele tinha sido ferido no momento em que a Maria Corina supostamente estaria sendo levada pelas forças de segurança nessa suposta prisão. E as investigações aí, na segunda-feira já sai notícias, e inclusive um vídeo divulgado pela Polícia Nacional Bolivariana, desse rapaz. Estava num hotel, um hotel conhecido da cidade de Caracas. Aparece, né, a polícia batendo na porta dele, ele abre a porta e diz o nome dele, aí perguntam, você está sendo procurado porque dizem que você está ferido. Ele diz, não estou ferido, eu estou aqui, eu estava com a dona Maria Corina no dia 9, durante um momento, e depois ela foi para a casa da mãe dela, mas comigo não aconteceu nada, e ela me orientou a ficar aqui nesse hotel resguardado, até novas informações, até novas orientações. E o rapaz não estava ferido, o rapaz estava no gozo da sua plena saúde e, lógico, foi levado para investigação, né, para ser interrogado, para esclarecer esse episódio, e também para esclarecer a opinião pública venezuelana que aquele rapaz, inclusive deram o nome dele, o número de documento de identidade, aquele rapaz não tinha sido baleado, não estava preso, não estava sumido, não estava desaparecido e nem nas mãos dos órgãos de segurança da Venezuela. Eu contei tudo isso para mostrar um pouco como é que é o clima da oposição de extrema-direita na Venezuela, né, que são externamente os seus principais porta-vozes e que divulgam todas essas notícias que são notícias falsas e que procuram, de alguma maneira, tentar caracterizar o governo do presidente Maduro como uma ditadura. Nós não consideramos assim, houve um processo eleitoral. Aliás, este ano, 2025, vai ter um outro mega processo eleitoral de governadores, Assembleia Nacional, vereadores, câmaras municipais, enfim, 2025 vai ser um ano também de muitas eleições na Venezuela. E quero também dizer que, a propósito da oposição venezuelana, há essa oposição da Maria Corina Machado, de extrema-direita, que é a mais estridente, que encontra apoio nos organismos e nos agrupamentos de extrema-direita de todo o mundo, como nós sabemos, de ex-presidentes que também são presidentes de extrema-direita ou presidentes de extrema-direita, como é o caso da Argentina, com o Milei, ou ex-presidente Uribe da Colômbia, também dois presidentes e ex-presidentes do espectro ideológico da extrema-direita, que é o espectro ideológico da Maria Corina. Mas há uma outra oposição firme também ao governo do Nicolás Maduro, que é a oposição que disputou as eleições em 2021 de governadores e que elegeu 4 governadores e elegeu cerca de 1/3 das prefeituras venezuelanas do país.
Essa oposição, ela existe, ela participou do processo eleitoral presidencial, ela vai participar desse processo eleitoral de 2025, ela tem presença na Assembleia Nacional, ela tem presença no Conselho Nacional Eleitoral e é a oposição que, desde 2021, voltou ao processo eleitoral venezuelano, quando a oposição de extrema-direita da Maria Corina optou por aquela estratégia de autonomear um presidente, que agora ninguém fala nele, né, que é o Juan Guaidó, não se sabe onde ele está, que se autonomeou com o apoio do governo dos Estados Unidos e outros governos europeus. Essa oposição de extrema-direita optou por essa estratégia lá atrás, mas essa outra oposição rompe com a oposição de extrema-direita, volta para o processo democrático institucional da Venezuela, disputou essas eleições em 21, disputou em 24, na eleição presidencial, com seus próprios candidatos, e também está se preparando para disputar as eleições agora em 2025. Então, assim são as coisas na Venezuela, né? Foi bastante intensa, muita mobilização de juventude, de campesinos, de setores da intelectualidade venezuelana, de seminários, de muita vida política na Venezuela. E eu queria fazer um registro, para terminar, eu queria fazer um registro muito interessante. O presidente Maduro, quando nós estávamos lá na escola militar, onde as Forças Armadas bolivarianas estavam jurando lealdade ao presidente, chegou uma manifestação de motoqueiros, de motorizados, em apoio ao presidente Maduro. E esses meninos e meninas desceram das suas motos e entraram no pátio, né, onde estava se dando essa solenidade militar, e ficaram lá esperando, mais ou menos umas 300 pessoas ficaram lá esperando. Como estava muito sol, depois de toda a solenidade, o pessoal que estava organizando a solenidade de juramento pediu para esses rapazes e moças irem para um outro lugar, assim, onde tinha sombra. Mas o presidente Maduro, que na hora estava falando, falou: não, tragam essas pessoas aqui para perto do nosso palanque, é gente do nosso povo. E nós que estávamos assistindo num lugar mais ou menos privilegiado, vimos assim, essas 300 pessoas, a maioria jovens, homens e mulheres, correndo assim em direção ao presidente Maduro, saudando o presidente Maduro com muita alegria, e a gente via no rosto dessas pessoas, que são pessoas do povo, pessoas como a nossa base social do PT aqui no Brasil. Então, nós saímos de lá com a convicção que a situação é difícil politicamente, mas com a convicção de que o povo venezuelano está dirigindo esse processo, é protagonista do processo. E, finalmente, queria dizer que, por tudo isso, nós devemos, como partido, respeitar as decisões do povo venezuelano. E, como disse a presidenta Cláudia Sheinbaum, e eu vou repetir aqui para finalizar, os temas dos venezuelanos, quem deve resolver é o povo venezuelano. Um abraço para todo mundo, espero ter contribuído para todo mundo saber o que rolou na Venezuela na semana de 7 a 10 de janeiro. Um abraço.